Olá, queridos e queridas estudantes. Terminamos a segunda unidade de estudos da disciplina de práticas pedagógicas e tecnologias educacionais. Essa segunda unidade tratou especificamente de objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos. Então, algumas leituras foram indicadas, né, para que realizássemos os estudos desse tópico, dessa unidade. Inicialmente, nós tivemos a leitura de 3 capítulos do livro que se chama Objetos de Aprendizagem, Teoria e Prática, organizado pela professora Liane Margarina Tarouco. E, inicialmente, o capítulo 1, ele tratava de objetos de aprendizagem, conceitos básicos, né? Então, tratava do que é, como são compostos os objetos de aprendizagem, classificações, falava do seu potencial de uso, reusabilidade, de adaptação, e tratou especificamente que os objetos de aprendizagem são ferramentas de aprendizagem, ferramentas de instrução, né, que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de habilidades, para aquisição de técnicas, para aprendizagem mesmo de conteúdos disciplinares, inclusive, né, também. Então, a tônica deste capítulo foi exatamente de pensar em situações, em práticas, em dinâmicas em que pudessem envolver os estudantes, né, em todas as atividades pedagógicas desenvolvidas, estipuladas no fazer docente. Depois nós vimos o terceiro capítulo intitulado Pressupostos Pedagógicos de Objetos de Aprendizagem. Estava falando principalmente sobre as ferramentas tecnológicas, né, o que são consideradas objetos de aprendizagem, que podem proporcionar diversas formas de aprendizagem, de aproximação com a aprendizagem, de aproximação do conhecimento. E esse capítulo especificamente apresentou alguns conteúdos interessantes, algumas tabelas, alguns diagramas que conseguia relacionar as tecnologias e a aproximação da aprendizagem para determinado conhecimento. Então, é bastante interessante também, todos os textos, né? E o que é bacana aqui na fala do autor que escreveu esse texto, este capítulo do livro, é que não existe, faz uma revisitação, né, das teorias educacionais, das teorias de aprendizagem, das teorias pedagógicas, então é também uma oportunidade de revisitar, de relembrar o que vocês estudaram em teorias educacionais, e ele aponta que não existe um objeto de aprendizagem específico para cada abordagem teórica, para cada defesa teórica, né? Os objetos eles são construídos por profissionais de diversas áreas que às vezes não têm formação pedagógica, muitas vezes, né? Não tem formação pedagógica, e isso faz com que as teorias pedagógicas em si não estão desamparadas dentro do desenvolvimento desses objetos, mas que não existe uma relação específica, teoria pedagógica com algum objeto específico de aprendizagem. Então não é algo engessado, algo estanque, né? Então ele exige que façamos uma pesquisa, uma curadoria, que entendamos mesmo as dinâmicas para que consigamos encaixar e refletir e pensar qual objeto seria o mais adequado para uma determinada abordagem, se for essa a meu desejo, a minha vontade, a minha perspectiva didática naquele momento, naquele movimento de prática de ensino específico, né? E no capítulo 5 aborda sobre repositório de objetos de aprendizagem. Então, esse é um capítulo em que contextualiza como os repositórios dos objetos de aprendizagem são organizados, como eles são formulados, pensados por universidades e outros coletivos e outros espaços, sobre que forma a gente pode utilizar essa possibilidade de um repositório, de que forma a gente pode colaborar com um repositório já existente, fala também das limitações e dos usos e, e algumas hipóteses, né, de usos futuros também para esses repositórios. É interessante porque dá para a gente explorar, né, a ideia, e tem algumas indicações também que pode fazer um link com leituras complementares, né, caso seja do interesse de vocês. Outra
Outra dinâmica, outra indicação de leitura que também permeou essa questão do repositório foi a indicação do caderno de recursos educacionais aberto, né? Que é aquele caderno RE, um caderno para professores. Então, faz também a definição do conceito, inicialmente, e depois vai mostrar o quê? Que o REA vai além desses recursos, né? Que é um processo de engajamento com o recurso didático, que vai focar na adaptação do que foi criado por outras pessoas, para o seu próprio uso, né, de compartilhar o que você cria, seja cria sozinho ou coletivamente, né, com outros parceiros, com outras pessoas, outros professores, outros estudantes, e que também tem um foco didático de compartilhar novamente o material que a gente adapta. Né? Então, é interessante que faz essa discussão sobre direito autoral, sobre plágio também, né? Quais os limites de um e outro, da adaptação, da cópia, né? De como a gente deve se comportar ou não para na questão da infração dos direitos autorais. Então, é muito bacana também esse texto, porque vai falar das possibilidades, né, de exploração, de de contribuição, para que todos sejam beneficiados dentro desse processo. Tanto que eles colocam um organograma simples ali para entender como funciona essa produção dos recursos educacionais abertos, que eles fazem uma analogia como um ciclo da vida, dizendo, olha, é um ciclo em que você vai encontrar conhecimentos e conteúdos, vai criar, vai adaptar, vai usar, vai compartilhar e vai explicando como é que você vai conseguir fazer de que forma você vai conseguir compartilhar, de que forma você vai conseguir utilizar, de que forma você consegue criar. Então, assim, é uma indicação que exige que vocês explorem bastante, que vocês dessem uma olhada com bastante atenção, que vocês dessem uma lida para compreender o que os autores o que os autores pretendem, né, com essa indicação aqui para os professores. Depois temos um texto que se chama Educação Aberta, Configurando Ambientes, Práticas e Recursos Educacionais, escrito por Thelma Miel. E aí vai falar, também vai tratar do conceito e vai dizer que o movimento da educação aberta é uma tentativa de buscar alternativas sustentáveis para algumas barreiras que acontecem, que tangenciam o direito a uma educação de qualidade. Vai falar, então, especificamente de que essa abertura desses recursos educacionais, elas não estão simplesmente ligadas a tecnologias digitais ou a tecnologias 2.0, né, web e internet, mas que esse é um movimento que trata especificamente da democratização do acesso, da democratização da educação. Depois temos o texto da Andréia e Murato dos Santos, que é Educação Aberta, Histórico, Práticas e Contexto dos Recursos Educacionais Abertos. Então, é um texto que também vai reforçar a questão conceitual de REA e que aí vai tratar em diversos níveis, né, de recursos educacionais abertos, inclusive para a educação infantil, para o ensino fundamental, no ensino superior. E é interessante que a autora, eu vou pedir licença para ler, porque a autora vai tratar que essa relação do próprio conceito de educação aberta, ela está relacionada com alguns itens, né? Como a liberdade do estudante decidir onde estudar, podendo ser sua casa, seu trabalho, ou até a instituição de ensino, ou polo de aprendizagem, possibilidade de se estudar por módulos, acúmulo de créditos, outras formas que permitam que os estudantes aprendam de forma compatível com o ritmo necessário para o seu estilo de vida. Vai falar sobre a utilização da autoinstrução como reconhecimento de um estudo de conhecimento formal. E também da informalidade dessa possibilidade, de isenções, de taxas de matrícula, de pagamentos, de mensalidades, enfim, que isso é uma barreira ao acesso à educação formal. Vai falar também sobre a questão da isenção de vestibulares e necessidades de apresentar qualificações prévias, enfim, para que se possa ter acesso a esse determinado conhecimento, a esse determinado curso. Vai falar de acessibilidade, enfim, para portadores de deficiência ou de outras pessoas que estejam excluídas de alguma forma por conta de desvantagem social, enfim, né? Então vai falar de provisão de recursos educacionais abertos na educação formal e informal e as vantagens e desvantagens de maneira geral, porque se apoia numa metodologia centrada no aluno, né, que exige também o querer, a maturidade, a escolha
dos sujeitos que buscam essa possibilidade, essa modalidade, fala como a democratização desses acessos vamos dizer, o rompimento de determinadas burocracias para que se acesse, seja uma forma da democratização e da ampliação, né, da forma de acessar o conhecimento que está disponível, na sabecultura, enfim, na sociedade digitalizada, né. E aí depois nós temos tivemos uma atividade formativa que seria um movimento, uma possibilidade, uma oportunidade de se praticar tudo o que o que estudamos nesses textos, o que conseguimos então ir além, né, do que os textos indicam, que era para indicar um objeto de aprendizagem, ou uma plataforma, enfim, de algum recurso de aprendizagem aberta, no sentido da gente construir um repositório nosso. Não tivemos muitas participações, infelizmente, mas tivemos participações que fizeram indicações muito interessantes, então eu sugiro que vocês explorem também, né, as sugestões e as indicações que os nossos colegas fizeram. Agora vamos estudar o nosso próximo tópico. Forte abraço e até mais.